Eu tenho 2 putas segundo volante, eu não preciso dele. O Flamengo foi muito claro na nota, porque assim, ó, a gente até nem debateu isso. A nota do Inter foi, desculpa, o Inter chegou lá e... Eu não quero usar uma expressão ruim, mas o Inter foi lá e disse, porque os outros clubes não cumpriram. Aí o Flamengo disse assim, não, só pra te avisar, quem não cumpriu foste tu. A nota do Flamengo é essa. É dizer que o Inter, que quem não cumpriu primeiro, que o Flamengo agora quer a garantia bancária do outro clube, porque o Inter já não cumpriu. Então, assim, essa é uma reação à ação do Internacional. Eu acho que esse assunto... nação flamenguista, nessa polêmica envolvendo o Thiago Maia, Flamengo, Internacional e Santos não para, né? Dessa vez, né, o Internacional se pronunciou, né? Inclusive a mídia gaúcha debate esse assunto. Pessoal, eu já vou aqui deixar um pouco da minha opinião. Eu acho que o futebol brasileiro, se a gente pensa de um dia, é o Flamengo, é o São Paulo, é o Grêmio, é o Corinthians, é o Internacional. Se você quer ver o futebol brasileiro bem, essas coisas aí não podem acontecer, né? O jogador é comprado por uma equipe, a equipe não paga, revende. A outra que recomprou não dá garantia suficiente. É um clube que no mercado é mal pagador. Então isso, pessoal, vai virando uma bola de neve, né? E o clube que vendeu não recebeu, está sendo um jogador há um ano, né? Felizmente é o futebol brasileiro, né? Mas o Internacional deu uma nota, né? Como se o culpado fosse o Flamengo. Eu acho que não. Acho que o culpado não é o Flamengo, né? O culpado também não é o Internacional, por incrível que pareça. O culpado é o futebol brasileiro, tá essa bagunça. Essa que é a verdade, né? Vamos acompanhar aí as reações da mídia gaúcha, né? Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O canal Debate Raiz. Vale a pena vocês lá acompanhar. O link vai estar aqui na descrição, né? Conteúdo completo, vão lá, acompanhem. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final deixo a minha opinião. Vamos lá. Sobre Thiago Maia, nos conte. Isso, Meneghetti. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Debate Raiz. Oficialmente melou. A negociação entre Inter e Santos para a venda de Thiago Maia ao Clube Paulista está melada agora de maneira oficial. E isso se concretizou através de uma nota publicada pelo Internacional no final da tarde, início da noite de ontem, Meneghetti. Que foi justamente o prazo limite dado pelo presidente Alessandro Barcelos em entrevista coletiva no último final de semana das atividades no CT Parque Gigante. E que depois disso, aí sim, ele vai ficar à disposição. É destacado ainda que o assunto terá um tratamento interno por parte do departamento de futebol do clube. Isto dá um indício, Meneghetti, não é uma comprovação, mas é um indício de que o Thiago Maia não deve estar à disposição para o Clássico Grenal deste sábado na Arena do Grêmio, já que precisa ainda passar por algumas atividades para depois ser liberado. Entretanto, existe uma repercussão a esta nota do Inter, principalmente no ponto em que o Inter diz que lamenta a postura dos outros envolvidos na negociação do Thiago Maia. Um outro clube envolvido nessa negociação se posicionou, e no caso é o Flamengo, que vendeu o Thiago Maia para o Internacional e estava participando desta negociação porque o Inter a dívida que ele possui com o Flamengo para o Santos. O Flamengo, em nota, explicou na visão do Flamengo o que aconteceu no negócio Thiago Maia. Disse que a venda se concretizou em março de 2024, que um cronograma de pagamentos foi ajustado, acertado e homologado entre as partes e que o Inter não cumpriu estes prazos. O Flamengo ainda repudia casos como este de pouca importância dada aos compromissos acertados, cita que é necessária uma regulamentação mais rígida em relação a clubes que adotam esse tipo de postura, mas é uma resposta do Flamengo à nota que o Inter havia publicado antes em relação ao volante Thiago Maia, Meneghetti. Obrigado, Tago, que está aí no CT, o volante Fernando vai conceder entrevista em seguida. Eu acho que o que é mais importante agora, nós estamos na iminência de 2 clássicos grenais, é a escalação do Thiago Maia ou não. Tendência de ou não. A questão do Internacional com o Flamengo, lá na frente vai se discutir. O próprio Internacional não encerrou a negociação com o Santos. A gente sabe que tem uma janelinha que reabre. Se o Santos conquistar as garantias, o negócio vai ser retomado. Mas do ponto de vista de aproveitamento nos grenais, eu vejo um erro do Internacional. Eu acho que o Internacional não deveria ter liberado o jogador para ir para São Paulo.
enquanto não estivesse tudo sacramentado e assinado e concretizado. Agora o Internacional ficou nessa engresilha. Ele perdeu treinamentos, então ele vai passar por um processo de trabalho específico até ficar à disposição. Ou seja, o Inter está dizendo na nota que o Thiago Maia está fora do Grenal, a não ser que tenhamos um grande migué. E o Inter está dizendo também na nota que o Bruno Henrique, o desconforto, está completamente sarado. Por quê? Porque o Internacional não seria imprudente, como eu acho que foi no episódio do Wanderson, em não acertar com o Thiago Maia. Deve ter ocorrido algum tropeço, alguma coisa nesse período aí que desconfortou o Roger e os dirigentes colorados, que agora o Thiago Maia fica num processo, digamos, de geladeira, fazendo um trabalho específico, como diz a nota, até ficar à disposição. Eu não sei, Meneghetti, em que momento nós inauguramos essa ideia de que um jogador que possa estar envolvido com alguma negociação, de forma alguma pode mais jogar. Eu quero lembrar para as pessoas que na final da Libertadores de 2006, que o Inter ganhou, 4 jogadores do Inter estavam vendidos. O Bolívar, o Sobis, o Tinga e o Jorge Wagner. Estavam vendidos. E se estavam vendidos, certamente em algum momento ali, eles discutiram salário, eles discutiram luvas, eles discutiram tempo de contrato e nada impediu que eles jogassem, e muito bem, inclusive, a decisão da Libertadores da América. Isso que está acontecendo com o Thiago Maia agora aconteceu com o Vitão no ano passado. O Internacional mandou, o Inter não tinha assinado nada com o Betis. Mandou o Vitão viajar, o Vitão estava no meio do caminho, estava lá em São Paulo. E aí, de repente, o negócio melou, ele volta e aí ele perdeu o time, perdeu titularidade. Mesma coisa com o Thiago Maia. Eu não sei qual é o momento que a gente estabeleceu que um jogador que está em negociação com outro time não possa mais atuar, ele tem contrato. Gente, pelo amor de Deus. Agora, na medida que isso aconteceu, já era, Meneghetti. Já era. O titular da camisa 8 do Internacional, o Bruno Henrique, que até está machucado, se não tiver condição, joga o Ronaldo, que foi muito bem no último jogo. É prejuízo estabelecido. O Ronaldo não é muito abaixo do Thiago Maia e muito abaixo do Bruno Henrique. Meneghetti, um Thiago Maia que saiu, que voltou. Claro. Um Thiago Maia que não estava bem. Nós já estávamos pedindo o Bruno Henrique no lugar dele, ele não estava bem desde o final do ano passado. Pra mim, é o Bruno Henrique, se não der, tem que botar o Ronaldo. É isso aí, tá certo. Só que por quê? Porque o Internacional, na minha opinião, foi imprudente. Não deveria ter liberado o Thiago Maia para ir para São Paulo. Assim, Meneghetti, nós já estamos, a situação tá posta aqui, não tem mais o que fazer. Tu tem total razão na tua visão, que não poderia. Mas já que fez, vamos... Tá, beleza, então vamos lá. O Meneghetti, eu concordo com a tua visão, tu tá totalmente, na minha visão, é o mesmo que alinhado comigo. Mas olhando pra frente, Baldasso, o Thiago Maia, ele não tá lesionado. O Thiago Maia pode estar treinando, ele é profissional, ele pode estar treinando na academia. Ele vai ter quarta, quinta, sexta pra se preparar fisicamente pra estar bem. Acho que o jogador desse de alto nível tem que chegar, pessoal, e já tá preparado para entrar no segundo tempo do Clássico Grenal. Thiago Maia, banquinho pra ti. Banquinho, o Roger já disse que ele não tem, esse jogador especificamente, ele não tem como jogar 90, 95, às vezes 100 minutos que tem uma partida de futebol. O Bruno Henrique começa, joga 60 minutos e os últimos 30, 40, sou ruim de matemática, 30, 40 que restarem ali, é o Thiago Maia que vai jogar. Não. É só chegar lá e dizer, ó, tá aqui, tá recebendo salário e ponto. Que recado que tu passa pro grupo se o senhor Andrés Nicolás D'Alessandro vai para uma coletiva e diz o seguinte: nós estamos tirando o Thiago Maia do grupo porque ele não está mais com a cabeça aqui, está em negociação com outro clube. Aí, de repente, o cara que não estava mais com a cabeça aqui cai de paraquedas numa decisão de campeonato e tu bota ele pra jogar. Tá, mas qual é a solução? A solução é ele não jogar. Tá, mas é que assim, Baldasso... A solução ele tá fora. Eu tenho 2 putas segundo volante. Eu não preciso dele. O Flamengo foi muito claro na nota, porque assim, ó, a gente até nem debateu isso. A nota do Inter foi... Desculpa, o Inter chegou lá e... Eu não quero usar uma expressão ruim, mas o Inter foi lá e disse, porque os outros clubes não cumpriram. Aí o Flamengo disse assim, não, só pra te avisar, quem não cumpriu foste tu. A nota do Flamengo é essa. É dizer que o Inter, que quem não cumpriu primeiro, que o Flamengo agora quer a garantia bancária do outro clube, porque o Inter já não cumpriu. Então, essa é uma reação à ação do Internacional. Eu acho que esse assunto, neste momento, ele é menor, entendeu? Mas lá na frente ele vai ser retomado. Tá, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, até agora faz 2
2 meses que o Santos não deu a tal garantia bancária. Existe uma grande chance do Thiago Maia não sair. E aí tu vai ficar o quê? Tu vai ficar pagando 800, querido, 900, sei lá quanto que ganha o Thiago Maia para ele ficar olhando os outros jogarem? No dia 15 ou 16 de março, termina a decisão do Campeonato Gaúcho de 2025, que virou uma Copa do Mundo para todos nós. O senhor Thiago Maia vai continuar treinando. Se não houver o negócio na janelinha de março, o senhor Thiago Maia vai estar nos trinques para a estreia no Campeonato Brasileiro. Agora tem que respeitar quem ralou a bunda no chão. Quem estava envolvido com saída do clube vai ficar envolvido até terminar o campeonato. Vou colocar o Diogo e o Bagé nessa conversa, Bagé. Bom, é que o Baldasso, na prática, ela funciona diferente. Eu compreendo a tua emoção enquanto torcedor e tal, e talvez se eu estivesse no teu lugar eu também pensasse isso. Só que nos planos do Roger, a gente não pode descontextualizar que o Thiago Maia é titular. O Thiago Maia só saiu do time do Internacional alguma vez que ele tenha se machucado ou alguma vez que ele estava com a cabeça fora do negócio. Como tu acabaste de citar, o Vitão passou por um processo parecido, né? Ia fechar com o Betis, já estava em São Paulo. A diferença é que aparentemente o Vitão não tinha a mesma cabeça fora, o Vitão já estava com o negócio encaminhado, mas o Vitão se propôs, assim que não deu o negócio, voltar e retomar o jogo. A gente convive com algumas pessoas próximas dos jogadores e a gente vai ouvindo algumas coisas. Então, esse zum de que o Thiago Maia quer ir para o Santos não é só uma coisa da nossa cabeça. O Thiago Maia já tinha deixado claro, inclusive para alguns amigos dele, já considerando e se despedindo de alguns, porque estava certo a ida dele para o Santos. Só que daí, Baldassi, se ele volta para jogar e se ele tiver condição de treino, porque obviamente daqui a pouco ele vai treinar e pode estar se ressentindo porque é um atleta de alto rendimento, mas se ele tiver condição de treino, o Roger não vai pensar da forma que o Baldassi está pensando. O Roger vai pensar na situação de colocar ele em campo. Pessoal, essa discussão aí sobre Thiago Maia, eu acho que ainda vai muito longe, né? Porque, pelo que a gente está entendendo, o Internacional, na próxima janela de transferência, em março, o Internacional vai querer negociar ele de novo com o Santos, né? Agora tem que saber, será que o Santos conseguiu as garantias? Na verdade, as garantias que o Flamengo queria era o direito de transmissão da Globo, né? Caso não pagasse, o Santos não pagasse o Flamengo, a Globo tirava, descontava, né? Eles não quiseram, né? Parece que a Globo não faz mais nem esse tipo de negócio, né? Mas é um assunto complicado, né? É um assunto que é chato até de se falar, né? Vira e mexe, a gente vê isso aí no futebol brasileiro, né? Clubes em negociações, não pagam, mas às vezes eu sei que tem muito clube aí que vai ficar chateado com o Flamengo agora, né? Porque quando o Bapa assumiu o Flamengo, o Bapa foi bem claro, né? Ia colocar um diretor de futebol que fosse profissional. Por quê? Marcos Braz não era profissional? Não, pessoal. Marcos Braz, profissional, passou longe dele, né? Mas ele contratou jogadores que deu certo, ok. Aí foi um ponto positivo nele, mas ele não era profissional. Você não vê um profissional, quando terminar jogo, falar sobre situações de jogador, expor situações do clube. Você não vê um profissional da área, quando o Flamengo ganhar um título, cantar música no vestiário para o seu futuro rival, né? Você não vê, pessoal. Isso aí não é profissional. Profissional é José Boto. O Flamengo está envolvido em negociações e pergunta ele despista. Não fala nada, né? E por que é que eu estou dizendo que muitos clubes do futebol brasileiro vai ficar com raiva do Flamengo? Porque o Flamengo não vai negociar jogador aqui no Brasil. E já deixou bem claro. Ou à vista ou com boas garantias. O Flamengo já se deu mal com Internacional. Vou dizer só em recente, né? O Internacional e o Corinthians, né? Negociações que o Flamengo fez com eles se deu mal, né? Então, e sirva de exemplo, né? Sirva de exemplo para o Flamengo não cair mais nessa, pessoal. A verdade é essa, né? Fazer o quê, né? Futebol brasileiro. A gente torce para que isso não aconteça. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu sei que se fosse, talvez, outros torcedores, queria saber só do Flamengo, né? Não, o Flamengo estando bem, que os outros que vá se virem. Não. Eu até concordo, né? Primeiro é o Flamengo, né? O Flamengo, como torcedor, a gente tem que esperar que o Flamengo esteja bem sempre, né? Mas você tem que torcer para esses outros clubes estar bem também, pessoal. Então, o futebol brasileiro aqui, há 2 anos, há 3 anos, como muitos especialistas falam aí, que
vai estourar essa bolha financeira, a tendência é que esses clubes aí vivam uma situação financeira muito preocupante, né? Corinthians, Vasco, Fluminense, Santos, Internacional. Citei só alguns, né? Citei só alguns. Esses aí são alguns clubes que, se estourar a bolha financeira, se for instalado o fair play financeiro, é uma coisa que eu já descarto isso aí, né? Fair play financeiro não vai funcionar no Brasil, né? Porque fair play financeiro é os clubes que vão se dar bem. É aqueles clubes que estão se organizando, né? Estão organizados, né? Flamengo, Palmeiras, entre outros, né? E claro, você acha que é vantagem? Vamos lá. Você acha que é vantagem para o Campeonato Brasileiro um clube ganhar 8 anos seguidos? Só aquele mesmo clube? Você acha que para a competição isso é bom? Por isso, pessoal. Dificilmente você vai ver aqui no futebol brasileiro um clube ser campeão 3, 4 anos seguidos, né? É por esses detalhes aí, né? Então você acha que o fair play financeiro eles vão querer? Para facilitar para Palmeiras, para Flamengo? Vão querer tudo desmantelado. O Corinthians pode contratar, pode ir no mercado, a dívida ninguém liga, por aí vai, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também, né? Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.